boa tarde. Eu pergunto-vos, em primeiro lugar, eu como representante, João, pergunto-vos se me estão a ouvir em condições. Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Ok. Eu serei o porta-voz da equipa, é uma equipa de 3 elementos, constituída por mim, pelo professor Paulo Eira e pelo professor Dr. António Azevedo, do Instituto Politécnico de Viseu. Este trabalho é uma categoria de um trabalho maior sobre as ações de jogo em 7/6, ou seja, superioridade numérica absoluta no handball. Um trabalho que já mereceu alguns elogios pelo caráter inovador, porque não se encontra muitas referências nas bases de dados e nos repositórios sobre este tema. Encontram-se alguns artigos avulsos, mas o meu trabalho, como foi um trabalho de conclusão de curso, foi um trabalho mais abrangente, tanto do ponto de vista tático, estratégico, metodológico, pedagógico e didático. Também tem uma componente quantitativa, ou seja, estatística sobre estas ações, com base nos participantes que tivemos. Sobre este assunto, estão a ouvir-me em condições? Estão a conseguir ouvir-me? Sí, sí. Sí, seguí hablando. Sim, João. Ok. Efetivamente, os jogos esportivos coletivos são um fenómeno bastante complexo que está em constante mutação. Todos os dias aparecem novas estratégias, novas combinações táticas, novas situações táticas que obrigam as federações internacionais a ter que ajustar ou regular novamente a modalidade para clarificar alguns tipos de ações no sentido de tornar, por exemplo, a arbitragem mais correta, mais justa e o desporto em geral, ou seja, a modalidade em geral, mais atrativa, dinâmica, fluida e mais, digamos, com uma visibilidade maior para maior atração de agentes para a modalidade. O handball nos últimos anos tem sido uma modalidade que tem passado por algumas transformações ao nível das situações de jogo nas quatro fases de jogo, que tem obrigado a Federação Internacional a ter que, esporadicamente, introduzir novas leis ou clarificar as já existentes. E a título de interesse, as ações 7/6 foi uma alteração regulamentar em 2016, na qual foi alterada uma regra do jogo e nos últimos 2 anos têm sido alteradas outras, como a possibilidade de reposição de bola dentro da circunferência de 4 metros em terreno do meio campo defensivo ou ofensivo, desde que a bola siga para a frente. Para, de certa forma, aumentar a velocidade de jogo no que se chama de transição rápida por contra-golpe. Efetivamente, este estudo surge com alguns objetivos. Teve como objetivos principais perceber, junto dos treinadores portugueses de elite, a sua percepção sobre as vantagens e as desvantagens da utilização das ações 7/6, ou seja, em que existem 7 jogadores de campo, em que existe uma substituição defesa-ataque em que o guarda-redes sai para dar lugar a um jogador de campo adicional. Também apresentou como objetivo, e este foi talvez o principal objetivo pelo qual esta categoria foi inserida no trabalho, no handball português, principalmente nos escalões, ou seja, nas divisões inferiores, os treinadores tinham algumas dúvidas em relação à utilização destas ações, porque estas ações são muito específicas, requerem uma operacionalização de treino muito eficaz e sobretudo, atletas com características para as realizar e alguns procedimentos táticos. Também procurámos perceber em que momentos de jogo estas ações são utilizadas maioritariamente e quais são as suas vantagens e desvantagens. Ao nível do estudo, o estudo apresenta uma limitação que foi apontado. Este estudo já vai no 3º artigo publicado, sendo que há um 4º a caminho, que está no prelo. Este estudo apresenta como limitação a sua participação. Não é uma participação generalizada. A verdade é que também não existe muita bibliografia. Neste momento estará entre os 20 a 25 artigos científicos. Não há um artigo. O meu trabalho acaba por ser talvez o mais holístico, o mais abrangente, o mais completo
neste momento que se encontra pelos repositórios. Este estudo apresenta como limitação o facto de ter tido como participantes apenas 3 treinadores. A ideia seria generalizá-lo a mais treinadores, mas também na altura em que foi elaborado, alguns treinadores, por questões de calendário, não puderam participar. Acho que o meu irmão entrevistou o treinador do Porto, que é tipo aquele sueco. Peço desculpa. Estão a ouvir-me em condições? Sigue, sigue. Sim, podes continuar, João. Ok. Eu estava aqui a meio do raciocínio. Foi realizada uma entrevista, foram realizadas 3 entrevistas com 3 treinadores de elite, 2 pertencentes a clubes de primeira divisão portuguesa e um representante de uma equipa de segunda divisão, na qual eu estive na equipa técnica. Foi uma equipa que foi campeã nacional nesse ano, da segunda divisão portuguesa. Foi realizada uma entrevista com um guião prévio de tipologia semi-estruturada, que permitia aos intervenientes, aos entrevistados, poder responder de forma mais aberta e emitir de forma livre e até num estilo informal as suas opiniões. Foi feita a análise de conteúdo das entrevistas, todas as entrevistas foram traduzidas e transcritas a seu posteriori, e foi feita uma análise de conteúdo para interpretar os dados que foram de ordem qualitativa que foram ditos nas entrevistas. Ao nível de resultados e discussão, o 7-6 realmente é uma situação de jogo incomum que apresenta muitas vantagens e muitas desvantagens. Os treinadores foram codificados, ou seja, nos procedimentos metodológicos, em T1, T2 e T3, também por uma questão de confidencialidade, porque o anonimato foi salvaguardado em todo o estudo. E então eu vou apresentar as principais vantagens ditas pelos 3 treinadores. Ao nível das vantagens, o 7-6 possibilita a criação de ataque posicional sem recurso a meios táticos complexos. Nesta questão, eu posso já afirmar com algum grau de certeza que nos últimos 2 anos os meios táticos utilizados nestas ações têm sido mais complexos. Já se tem utilizado mais as permutas e os cruzamentos. A segunda vantagem apresentada por T1 foi a riqueza promovida pelo aumento das linhas de passe, o que confere aos atletas uma maior tomada de decisão. E a terceira vantagem é que o recurso destas ações pode diminuir o ritmo de jogo, principalmente quando as equipas se encontram em vantagem ou quando as equipas se encontram, por exemplo, num calendário competitivo em que precisam de poupar alguma energia, ou seja, que tentam não entrar num estado de fadiga muito grande. Quando têm vantagens alargadas, tendem a utilizar este tipo de ações para promover algum descanso com bola. Quanto ao treinador 2, apresentou como principal vantagem a possibilidade de criação de mais situações de finalização através dos atletas de primeira linha e pivôs. Nestas ações, os sistemas de ataque clássicos 3-3 e 2-4 são substituídos por o 3-4 ou o 2-5, em que normalmente inclui-se mais um pivô. Depois a colocação do pivô no eixo defensivo, por exemplo, em linhas de 6-0, varia entre o primeiro e o segundo, terceiro, quarto, quinto, há quem coloque em quinto, sexto, mas tendencialmente estas ações têm 2 pivôs. Relativamente ao treinador 3, apresentou como vantagens o facto de existir uma superioridade numérica absoluta sobre o adversário, ou seja, mais uma linha de passe confere mais tomadas de decisão. Um dado interessante que ainda hoje se mantém é que algumas defesas não estão preparadas para agir sobre estas ações, ou seja, estrategicamente ainda não existe uma estratégia deliberada para estas ações, embora alguns treinadores tenham optado por usar o sistema defensivo 5-1. A terceira vantagem é que podemos adaptar as características de alguns atletas a este tipo de ataque, ou seja, principalmente penetradores, porque uma das soluções mais utilizadas neste tipo de ataque, pelo menos neste estudo, nós detectámos que era a chamada decalage, ou penetrações sucessivas, e existe um aumento, segundo o treinador 3, do leque de tomadas de decisão que podem ser realizadas nestas ações. Como desvantagens da utilização do 7-6, o treinador 1 afirmou que existe alguma perda de equilíbrio decorrente do facto de ter que ser feita, após a finalização, ter que ser feita uma substituição ataque-defesa para a reentrada do guarda-redes.
Ou seja, quando uma equipa faz muitas substituições de ataque-defesa, tendencialmente tende a demorar mais tempo a organizar-se. A segunda desvantagem é que, caso o adversário seja muito rápido a avisar a baliza adversária, sequer nem dá tempo de fazer a substituição ou a equipa se equilibrar na defesa propriamente dita. E a terceira, tendencialmente, e temos visto muito, por exemplo, neste último europeu, 2024, vimos muito esta situação. Quando a equipa começa a falhar dois ataques no 7-6, tendencialmente perde confiança, porque não marca e sofre golo, a maior parte das vezes sofre golo, logo a seguir. O treinador 2 apresentou como desvantagens claras o facto de a baliza estar deserta e ser visada rapidamente em caso de insucesso. Apresentou como desvantagem o facto de estas ações criarem mais pressão sobre o portador da bola. Ou seja, como o risco de sofrer golo é maior, a bola tem que ser mais, digamos que a ação ofensiva tem que ser mais pela certa, ou seja, diminuir o grau de risco. E como terceira desvantagem, o risco inerente à sua operacionalização frente a equipas que estejam adequadas ao nível de estratégia. Ou seja, o facto da defesa estar adequada ou não estar adequada pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para a realização destas ações. Tendencialmente, os treinadores tendem a não usar quando percebem que uma equipa defensivamente, o adversário defensivamente, está a conseguir anular o nosso ataque. Como conclusões, podemos concluir que muitas vezes não utilizam ou não operacionalizam no modelo de treino, no modelo de jogo, as suas crenças, as suas ideias e o seu modelo de jogo, tendo que se moldar às características dos atletas, tendo que moldar aos resultados que o próprio treino vai ditando, ou seja, a eficácia que vai surgindo no treino, e em terceiro lugar também tendo-se moldar alguns comportamentos adversários. As situações 7-6, felizmente, têm tido uma maior adesão, têm sido, ao longo dos anos, praticadas por mais equipas, embora ainda, principalmente no cenário do centro da Europa e do norte da Europa, à exceção das Ilhas Faroé, que tiveram o melhor 7-6, na minha opinião, do Europeu 2024, ainda é um sistema que não colhe muitos simpatizantes. Dr. Túlio, terminei. Estou à disposição das questões. Un comentario y después una pregunta para los tres portugueses. Es una pregunta que siempre tengo. No, el primer comentario, no el comentario de quizás habría que pensar una investigación complementaria con esta, quizá exista ya, pero ¿cuántos goles o cuántos porcentajes de goles reciben los equipos que tienden a jugar con los 7 jugadores de ataque, digamos? ¿Cuántos goles reciben al correr ese riesgo? O sea, porque evidentemente un equipo que sale con los 7 prácticamente le queda no puede cometer errores, o sea, cada error prácticamente es un gol. Entonces habría que ver, hacer un estudio de partido, sobre todo seguir equipos que tienen esa... Yo creo que hay equipos que tienen, incluso hay ciertos arqueros que les debe gustar ser atacante, digamos, o sea, abandonar el arco y dice, no, yo no me quedo, yo voy a hacer goles también. Entonces habría que ver ahí qué porcentaje de goles reciben los equipos que tienen esa tendencia, ¿no? Para ver, para justificar un poco, contrastar sobre todo con las opiniones de los entrenadores. Evidentemente hay entrenadores más conservadores que no les gusta que le hagan goles tontos, y otros que, bueno, llevados por las circunstancias, dicen, bueno, yo me voy a arriesgar, ¿no? Después les hago la otra pregunta, pero este es el primer comentario sobre eso, ¿no? João, deixa-me só. É um estudo interessante que eu dou a impressão que ainda não foi feito. E efetivamente aumenta. É um estudo, ou melhor, os treinadores têm alguma relutância em avançar com este tipo de soluções por causa de uma situação que efetivamente depende de um trabalho, de um treino muito mais intenso. É que a equipe do 7-6 fica mais vulnerável. E se efetivamente as ações não forem treinadas, bem treinadas, há uma probabilidade muito grande de obter, quando não se marca, de ter efetivamente a baliza mais
escancarada, como nós dizemos em Portugal, para efetivamente acontecer. Bem, efetivamente isto aumenta uma das coisas fundamentais que o handball efetivamente tem atualmente, que é aumenta o espetáculo, a incerteza do resultado e incerteza para um lado e para o outro e efetivamente isto cativa muito mais as pessoas que vão ao handball e se calhar é a maior estratégia. Mais capacidade de atacante, mas mais vulnerabilidade se efetivamente essa capacidade não for eficaz, não é? Pronto, este é o meu comentário em relação aqui à proposta do Túlio. Eu posso dizer que neste trabalho, na parte mais completa, eu fiz na amostra, que é uma amostra de perto de 2 centenas de jogadas, a eficácia ou melhor, a percentagem de golos anda à volta dos 25% a 35%. Ou seja, de ataques não concretizados que transformam-se em golo. Sei que nos últimos anos a tendência para sofrer golo ao nível de percentagem, nos últimos 2, 3 anos, tem diminuído. E tem diminuído porquê? Numa das entrevistas, foi curioso, um treinador de elite de Portugal, um consagrado do handball como jogador e como treinador, apresentou uma estratégia muito interessante que eu já testei nos clubes que treinei, mas tem que ser muito testada, tem que ser muito treinada. O 7 para 6, como o professor Paulo Eira disse, é muito arriscado. Pode destruir um jogo. Eu já vi jogos da seleção portuguesa em que o 7 para 6 foi a causa da derrota. Ainda não há muito tempo. A seleção portuguesa que esta semana infelizmente ficou fora dos Jogos Olímpicos, perdeu com a Hungria no jogo decisivo, uma machadada no nosso crescimento ao nível da elite mundial, e em que esse treinador aplicava uma estratégia com recurso à falta. Porque o handball, digamos que o contacto e a falta andam de mãos dadas, porque é permitido o contacto sendo apenas marcada uma falta sem sanção. A sanção só é efetivamente sanção disciplinar, ou seja, cartão amarelo, 2 minutos, cartão vermelho, só é em casos em que a integridade física do atleta é severamente afetada, ou seja, empurrões, puxões, rasteiras, digamos, toques na cara, toques no peito, situações de murro, situações de que a gente chama de população ou de captação, que é um atleta a tentar atacar a baliza e é carregado no pescoço. E isso, neste momento, está com margem de tolerância zero, ou seja, 2 minutos, cartão vermelho em muitos casos. E então, a estratégia dele passava, quando a equipa falhava a ação de ataque, não conseguia concretizar em golo a ação de ataque, imediatamente na reposição do adversário, caso não fosse direta do guarda-redes para a baliza, caso passasse por um jogador central ou por um dos jogadores laterais, os 2 pivôs, mantinham-se junto à área de 6 metros do adversário para travar a transição imediatamente com falta. Os 2 pontas recuperavam, ou seja, baixavam no terreno, tinham-se em posição central, assim como os jogadores restantes. Ou seja, tentavam, nessa estratégia, que os pontas descessem lateralmente para tendencialmente se colocar no seu meio campo ofensivo no centro, em que o central e os laterais, quem tivesse que sair, saía para entrar do guarda-redes e quem tivesse que ficar cobria o centro. Ou seja, nessa estratégia, basicamente, tentava-se atrasar o ataque adversário com falta para impedir o lançamento para a baliza. Tentava-se que o guarda-redes não lançasse o contra-ataque pelos pontas, que são logo os primeiros a sair na primeira fase do contra-ataque, pontas pivôs, primeira fase do contra-ataque, e tentasse até captar a bola por cima da área de validação. Essa equipa desse treinador tinha muitas situações na Liga dos Campeões em que o seu central foi buscar bolas quase à linha de golo em salto. Não estou a brincar. Um central que é internacional português. E foi até vídeo da semana na Liga dos Campeões, nas redes sociais da HF, uma coisa espantosa que era ir buscar bolas dentro da área de validação. Essa estratégia resulta, eu já testei nos clubes que treinei, mas tem que ser muito treinada, tem que ser muito bem operacionalizada. E depois há outra estratégia muito interessante que também diminui, de certa forma, a percentagem de golos sofridos. Mas é do âmbito mais fisiológico, ou seja, é treinar a velocidade do guarda-redes.
Ou seja, os guarda-redes, por norma, não são muito treinados ao nível fisiológico, são mais treinados ao nível técnico e de coordenação motora. Treina-se muito a velocidade de reação, treina-se muito o reflexo, que acaba por ser a velocidade de reação, treina-se muito a situação técnica dos afundos laterais, dos afundos aos ângulos superiores, das saídas aos 6 metros, as várias saídas em leque, em estrela, etc. Mas não se treina muita velocidade do guarda-redes. E um guarda-redes que seja veloz a entrar, não nos esqueçamos que fora dos 6 metros o guarda-redes funciona como um jogador normal, pode efetivamente diminuir a percentagem de golos sofridos. Bueno, Antonio, así, todavía no te... va otra pregunta, la otra pregunta va para Antonio, para empezar. No, la pregunta es esta. A ver, la imagen que yo desde acá uno tiene trabajando en ciencias del deporte, ¿no? La mirada que uno tiene de Portugal es que Portugal produce muy buenos trabajos, sobre todo hay una tradición, ¿no es cierto?, ¿no? Sobre todo en los deportes de oposición, colaboración. Tiene grandes entrenadores, pero no llega a tener grandes resultados deportivos, digamos. Yo el único, creo que ustedes deben coincidir, pero sobre todo internacionales. O sea, ahora, yo creo que el motivo, digamos, evidente, uno diría, ustedes mismos yo creo que lo deben poner como motivo, es que tienen una población más reducida que otros países, digamos. 10 millones de habitantes versus los 80 millones de alemanes, los 60 millones de españoles, o sea, ahí perdimos, digamos. O sea, tienen más gente para seleccionar, ¿no es cierto? Bueno, sería interesante, pero muy breve, porque nos está faltando otro trabajo a presentar. Si quieren decir alguna reflexión sobre eso. Antonio, que no lo escuchamos, empieza, si quiere comentarlo, pero bueno, esa sensación que uno de afuera tiene, que forma entrenadores, tiene instituciones de formación, o sea, a ver, casi el símbolo de este Mourinho, un entrenador formado, ¿no es cierto? Casi es el símbolo de un entrenador formado. Hay muchísimos más, pero digo uno para quizás el más conocido. Pero bueno, existe ese fenómeno. ¿Cómo ustedes lo ven eso? Olá, boa noite. Estão a ouvir bem? Sí, perfecto. Obrigado pela questão. Muito rapidamente, eu penso que, e nós temos discutido, é de facto um tema muito interessante, e eu e os meus colegas, não só os que estão aqui presentes, mas também com todos os que temos no nosso departamento, no nosso Instituto Politécnico, nós debatemos muito com este tipo de questões. E, na minha opinião, eu penso que isto está relacionado não apenas com o número de habitantes. Claro que quando nós temos mais pessoas, mais habitantes para escolher, é mais provável que os talentos surjam e que a qualidade surja. Mas eu penso que esse não é o motivo principal. Eu penso que o motivo principal tem a ver com aquilo que nós podemos designar de uma forma comum como educação desportiva ou cultura desportiva. E eu acho que Portugal fica um bocadinho aquém deste tipo de cultura, de educação, quando comparados com outros países. Muitos países até têm menos habitantes e acabam por ter melhores resultados desportivos, muitas das vezes, que Portugal. O que é que acontece? O discurso também é sempre o mesmo, ou na maioria dos casos tem a ver com financiamento, e nós julgamos muitas das vezes que, do ponto de vista pedagógico, eu penso que até está mais relacionado com as boas práticas e com as boas pedagogias, do ponto de vista das didáticas, da educação e do treino desportivo, do que propriamente com fundos. A grande verdade é que nós temos atletas olímpicos a treinar sozinhos, temos treinadores de topo a terem que inventar materiais, equipamentos para poderem potenciar as capacidades dos seus atletas. Ainda há um tempo atrás, um passado muito recente, eu falava com um colega que é treinador, que tem uma paixão enorme noutro desporto, não no handball, mas neste caso no futebol, e bem pouco tempo atrás ele confessou-me que ia para a sua garagem, de sua própria casa, soldar com cordas e ferros para poder ter escadas de agilidade
que é algo que hoje em dia se compra a preços muito baixos, mas ele tinha que ir para casa, para a sua garagem, com ferros que encontrava na sucata e com cordas, criar ele as suas escadas de agilidade para poder trabalhar a coordenação, lateralidade com os seus atletas. Portanto, se juntarmos este problema do ponto de vista financeiro com o problema do absentismo, da falta de hábito desportivo, eu penso que tudo isto temos aqui uma boa receita para uma catástrofe desportiva. A pandemia não ajudou, a verdade é que também não ajudou. Penso que as pessoas se habituaram, muitas delas em demasia, à ausência da prática desportiva, mas de qualquer das formas, a educação, a cultura, todo o currículo devia estar integrado para a educação também para o desporto. Eu penso que nós em Portugal estamos ainda muito formatados para o cidadão que é cidadão e que deve ser incluído na sociedade é aquele que sabe ler, contar e escrever. E muitas vezes nós renegamos aquilo que é a educação desportiva, a integração social, os hábitos de higiene, de cooperação, de oposição, que são igualmente ou até mais importantes para uma integração correta na sociedade e, no entanto, são renegados para segundo plano. Portanto, é de facto um estudo muito interessante. Eu penso que algumas destas suspeitas seriam confirmadas se levássemos a cabo este estudo, mas de qualquer das formas, mesmo a integração, só para terminar, mesmo a integração curricular, eu dou um exemplo, por exemplo, se fomos a analisar um currículo num país, em países do Oriente, o ténis de mesa, por exemplo, isto é só um exemplo de um desporto, de uma modalidade, está integrado no currículo desde o primeiro ciclo como disciplina obrigatória. Portanto, obviamente que é um pequeno passo, mas acaba por ser é um pequeno grande passo e que acaba por ser aqui o mote de partida para outras aprendizagens. Se nós integrássemos o desporto de uma forma quase que obrigatória como outras disciplinas, certamente teríamos mais desportistas, dentre os quais naturalmente sairiam melhores treinadores e potenciaríamos muito mais facilmente o nosso desporto. Muito obrigado. Bueno, Túlio, dá-me só a palavra para dar uma opinião que vai de encontro ao meu colega. Joao, cerramos, tenemos que pasar, después nos queda un Ok. ratito para el último cierre y É muito, aprovechás muito rápido. para dar tu aporte. Bueno, Muito porque rápido. tenemos